Bem-vindos a todos que estão conosco hoje. Eu sou uma associada do programa People Powered. Nós vamos iniciar nosso evento em poucos minutos. Estamos só aguardando todos os convidados chegarem. Nesse momento, você pode verificar o seu nome para ver se está tudo certinho, a organização que você representa e, se você quiser, o seu país e cidade. Nós vamos aguardar só mais uns minutinhos para as pessoas chegarem. Eu acho que podemos começar enquanto as pessoas chegam. Meu nome é Melissa Dissengo e bem-vindos a todos. Hoje nós vamos compartilhar com vocês a classificação de ferramentas de 2024. Eu sou uma associada de programa e temos interpretação aqui em português, espanhol e francês. Para escolher o seu idioma de preferência, clique no símbolo do globo na parte de baixo da tela. Se você não estiver falando, clique no botão mute, mudo. Enquanto procedemos, por favor, sinta-se à vontade para enviar suas perguntas pela função do chat. Nós teremos uma sessão de perguntas e respostas e você também pode compartilhar seus comentários durante a sessão. Após o final da sessão, nós vamos compartilhar a gravação dessa atividade em português, francês e espanhol, claro, depois do lançamento. Muito obrigada a vocês todos por estarem aqui conosco. Nós vamos agora compartilhar a tela. Próximo slide, por favor. Então, hoje nós vamos fazer o lançamento e da classificação das ferramentas de participação digital. A nossa sessão vai ser estruturada em duas partes diferentes. Próximo slide, por favor. Nós vamos apresentar, então, a nossa forma de melhorar essa classificação e também vamos compartilhar as reflexões que nós fizemos enquanto fazíamos essa classificação das plataformas. E eu gostaria também de compartilhar quem estará aqui conosco. Como vocês podem ver em tela, nós temos 6 membros que vão participar do evento. Alguns deles vão participar hoje. Eles todos fazem parte do comitê de revisão técnica, incluindo Caroline, Katia e Bess. Agora nós vamos começar com uma pequena apresentação sobre a People Powered, pelo Nikhil. Olá a todos, meu nome é Nikhil Kumar, eu sou gestor de recursos da People Powered. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para o lançamento dessa nova ferramenta. A People Powered é um hub global para a democracia participativa. E a nossa missão é ampliar o poder das pessoas para tomar decisões governamentais, apoiando organizações e governos que estejam construindo uma democracia participativa em todo o mundo. No nosso trabalho, nós buscamos acelerar a transição para a democracia participativa. O que isso quer dizer? Nós criamos comunicações, recursos e oportunidades de suporte para capacitação, para ajudarmos os governos nessa transição. E hoje, o nosso tema da conversa é um dos recursos que nós desenvolvemos e mantemos para o governo e para a sociedade civil, para que eles possam avaliar a grande quantidade de ferramentas que estão disponíveis. Nós também trabalhamos para fortalecer a comunidade global de prática, fortalecendo
pessoas do mundo todo para que eles possam fazer mais juntos. Fazemos isso para trabalhar, necessidades comuns na busca da democracia participativa do mundo todo. Além desse nosso trabalho, nós estamos também incluindo, atividades que são exemplos de algumas atividades que estamos sendo desenvolvidas pelos nossos membros, no sentido de melhorar a democracia participativa. Melissa, você tem a palavra de novo. Eu estou vendo várias pessoas que eu já conheço. Muito obrigada a todos por estar aqui. Para começar, a partir das palavras do Nikhil, eu gostaria de compartilhar por que continuamos a desenvolver essas classificações. Nós criamos essas classificações para que a sociedade civil possa fazer a revisão, de todas as atividades e fazer as escolhas que são mais adequadas para eles. Desde customização de uma plataforma open source, também esperamos incentivar as instituições que usam essas ferramentas digitais e os desenvolvedores que as criam a adotar boas práticas em questões como inclusão, transparência, acessibilidade e privacidade, o que, por sua vez, pode promover experiências de participação mais positivas com impacto significativo na tomada de decisões. Para começar, a Caroline nos explicará como nós melhoramos as classificações esse ano. Caroline, você tem a palavra. Muito obrigada, Melissa. Então, como é que nós fizemos essa melhoria? Em primeiro lugar, essas classificações são baseadas em avaliações de especialistas, pesquisas com usuários e desenvolvedores. Nesse ano, nós fizemos várias alterações na metodologia e na apresentação para melhorar a precisão e acessibilidade de classificações. Nos baseamos em 6 critérios. Hã, eles são o custo, custo da plataforma, requisitos de capacidade, recursos, acessibilidade, ética e transparência, histórico e confiabilidade. Esse ano, nós removemos a pontuação geral, apresentando apenas o número padronizado para cada critério. Agora, há apenas 2 categorias, multiuso e específica, usadas apenas para fins descritivos. A multiuso, ela olha para todas as fases da participação. E também dados específicos para uma região. Alteramos a apresentação do Airtable para desencorajar o uso das classificações como rankings, porque a utilidade de uma plataforma depende de vários fatores. Também fizemos várias alterações nas variáveis que entram nos critérios, e todas essas alterações estão disponíveis para consulta no nosso site. E, finalmente, no sentido de diligência prévia, incluímos os desenvolvedores nesse processo, dando 2 oportunidades para eles para fornecer informações e corrigir erro. Agora eu passo a palavra para a Bess e para a Kátia. Bess? Muito obrigada. Eu gostaria de compartilhar, um slide aqui sobre como as classificações podem lhe ajudar. Eu vou falar de requisitos de capacidade e acessibilidade. Quanto a requisitos de capacidade, eu também fiz a revisão nessa parte, e a grande mudança desse ano é a questão da diligência. Nós já fizemos discussões aprofundadas sobre isso, e estamos compreendendo cada vez mais sobre esse serviço. Muitas plataformas requerem, eh requisitos de capacidade, né. Normalmente é necessário conhecimento técnico para configurar, conhecimento técnico para manutenção, suporte técnico disponível e acessibilidade
para pessoas com necessidades especiais. Muitas dessas plataformas têm um grande número de usuários. Tem muito que a gente pode falar sobre essa questão. Nós Algumas plataformas, focam em um ou 2 países ou região. E, por último, as demandas das acessibilidades de uso de dispositivos móveis. Em algumas dessas plataformas, essas funcionalidades foram integradas. Eu acho, que podemos falar das características mais regionais mais tarde. Eu vou passar então a palavra agora à Kátia. Muito obrigada. Muito obrigada, Bess. E eu gostaria de falar sobre a próxima categoria. Meu nome é Kátia. Esse ano, nós incluímos uma nova categoria, cujos recursos incluem 13 variáveis que foram pontuadas de acordo com o fato de serem ou não oferecidas pela plataforma. Sobre esses novos recursos, vocês podem ver que existem, eles são bem variados. Temos coleção de ideias, pesquisa, elaboração de propostas, votação, fórum de discussão, comentários, compartilhamento, um mapeamento, que permite a contribuição virtual. De forma muito interessante, colocamos também a linha de tempo do usuário, onde o usuário pode ver em que ponto ele está desse processo. Por exemplo, se eles estão na parte da coleta de ideias ou de pesquisa, esse processo ajuda os usuários a desenhar o processo de acordo com as suas necessidades, e então a experiência é mais fácil. Também olhamos as questões de notificação aos participantes, verificação do usuário, visualização de dados, análise de dados quantitativos e análise de sentimento. Como eu disse anteriormente, esses critérios falam de quantidade e não qualidade. Então, eu encorajo vocês a lembrar que é muito fácil de cair da esparrela de pensar que mais é melhor, mas é importante vocês entenderem exatamente o que você precisa quanto a esses critérios. Para a próxima categoria, próximo slide, por favor, nós olhamos os critérios de histórico e confiabilidade. Nós olhamos algumas questões. São 3 variáveis. Primeiro, o tempo disponível para uso, que é uma métrica de disponibilidade, ou seja, as plataformas vão ganhando pontos com o passar do tempo. A próxima desse segmento foi o perfil e detalhamento dos usuários institucionais, e as instituições foram avaliadas quanto a quem são os atores, se os governos participam, negócios, universidades, sociedade civil, etc. E, por último, diversidade de colaboradores. Especificamente olhando a quantos atores contribuem para a sustentação dessa comunidade. Isso ajudaria a refletir a sustentabilidade e detalhamento. Os usuários mais comuns, esses fatores, então, refletem sustentabilidade e adaptabilidade, e os usuários mais comuns foram governos municipais, nacionais, associações, organizações políticas, e agora o setor acadêmico e setor privado estão começando a aproveitar o uso das ferramentas de participação digital. E agora essas plataformas passaram a ser usadas por agências e instituições internacionais. Então agora eu vou passar a palavra de volta à Melissa. Muito obrigada. Obrigada a todos. Isso foi excelente. E agora nós podemos compartilhar as classificações.
achamos que nós devíamos compartilhar essas classificações para que vocês pudessem olhar elas enquanto discutíssemos. Eu também gostaria de falar com vocês que nós estamos fazendo muitos esforços para expandir a distribuição geográfica dessas ferramentas pela Ásia, África e América Latina. Queremos continuar a fazer isso. Se vocês usam uma, ou se vocês representam uma plataforma digital de alguma dessas regiões, entre em contato conosco. Hoje, as classificações vai trazer dados prioritariamente ou majoritariamente sobre o hemisfério ah, ah, oeste do mundo, né, para o mundo ocidental. Nós olhamos muitas iterações dessas classificações, então você pode usar esse código QR em tela, ver essas classificações. Eles estão agora disponíveis no nosso site, então nós lhe convidamos a usar, compartilhar. Nos últimos 3 anos, nós levamos 3 anos para fazer essa classificação, várias organizações já usaram esse sistema para selecionar as ferramentas de acordo com as suas necessidades. Alguns deles selecionaram, claro, ferramentas que não estão nessa lista. Nós queremos que as pessoas usem esses critérios para escolher as plataformas que são mais adequadas para eles, para o seu contexto. E agora, como parte da nossa sessão, nós gostaríamos de compartilhar o que aprendemos com essas classificações. Tudo que ocorreu nesse processo e então eu passo a palavra de volta para a Kátia. Eu gostaria de continuar a falar sobre as questões que você já mencionou anteriormente, e a questão é sobre a expansão, a necessidade de expandir essa nossa listagem. Como a Melissa disse, algumas regiões estão subrepresentadas, então precisamos focar para encontrar as soluções para que possamos incluir essas novas plataformas no ano que vem. Essa foi uma das questões que nós focamos esse ano, então cremos que o nosso problema maior é expandir a nossa definição de participação digital e repensar a nossa compreensão e metodologias de acordo com isso. Para dar um exemplo para vocês, a forma de pensarmos sobre as ferramentas e formas de participação ainda são muito eurocêntricas, ah, centradas também nos Estados Unidos. Então, nós precisamos focar ah, em questões que às vezes estão representadas de formas diferentes para esses locais do que seria necessário para vocês. Ah, Como existe uma diferença muito grande de natureza das ferramentas, é muito difícil para que essa diferença é muito grande. Então, isso é uma questão importante para que possamos trabalhar ano que vem, para que possamos incluir, então, essas novas categorias no nossa próxima rodada de classificação. Então, agora eu vou passar a falar da participação digital e inteligência artificial. Obviamente, com o advento da inteligência artificial, muitas questões novas surgiram. Nós queremos trabalhar com inteligência artificial, com esses recursos, mas nós estamos trabalhando agora, nesse momento, mais com análise de dados. Uma outra opção é a opção de tradução. Então, nós queremos ver se essa tradução automática teria algum valor para facilitar a comunicação entre pessoas que talvez não falem o mesmo idioma. Outras questões novas que estão emergindo também, o chat box,
do IA, que pode ajudar as pessoas com propostas diferentes, o black box da inteligência artificial, várias questões que podem estar aparecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de falar dos riscos. Uma das coisas que eu gostaria de falar é que a inteligência artificial ainda é uma black box. Não sabemos como eles chegam a certos resultados, então não podemos garantir a transparência e não podemos excluir nem rastrear os vieses que possam se imiscuir nessas avaliações. E a última questão é uma pergunta filosófica, que seria: com a inteligência artificial, nós estamos nos dirigindo à automação de tudo, inclusive a participação. O que quer dizer que a participação não será feita pelas pessoas, mas sim pelas máquinas. E, no final das contas, um dos valores da participação é o senso de pertencimento, de comunidade, de cooperação, que é construído através da tecnologia. Então, usar ou demais a IA, será que ela poderia substituir a interação humana e excluir esses valores participativos? Nós precisamos ter muito cuidado com isso, e isso é uma questão que eu gostaria de ver durante as discussões. Eu passo a palavra agora para a Melissa. Melissa, eu vou passar agora a palavra de volta para a Bess. Agora eu gostaria de compartilhar uma perspectiva regional sobre a Ásia. Eu gostaria de dizer que existe uma forma diferente de classificação na Ásia e precisamos melhorar essas classificações. Eu acho que nós temos uma quantidade menor de ferramentas se comparadas à Europa. Na Ásia, nós temos menos participação digital, menos ferramentas, e a resposta no espaço digital pode ser diferente. Nós usamos as ferramentas para dar apoio aos nossos idiomas regionais. Muitas das ferramentas da Europa e não locais não atendem às nossas necessidades. Nós precisamos, então, entender quais são esses critérios diferenciados para que possamos adaptá-los às nossas necessidades. Eu acho que no futuro, na nossa perspectiva, nós queremos mais apoio com mais ferramentas. Por exemplo, Taiwan. Como a Taiwan trabalha com participação digital já há bastante tempo. Nós precisamos adaptar as ferramentas para a mudança e para os requerimentos do governo. O governo está criando uma possibilidade que não é focada exatamente em Taiwan, mas está disponível. Eu vou pular então para o próximo slide. Eu acho que, se nós quisermos incluir mais plataformas da Ásia, é, da minha perspectiva de hacking cívico, eu acho que o que é bom ou ruim numa ferramenta digital a partir dessa participativa precisa ser analisada. Talvez no Japão ou Taiwan, talvez consigamos um maior entendimento sobre essas ferramentas europeias, ter mais acesso a elas, para que assim possamos ter mais representatividade nas plataformas digitais na Ásia. Quanto a Taiwan, as coisas
estacionaram um pouco, mas eu vejo na Ásia como um todo um pouco mais de progresso. Passando a palavra para a Caroline. Obrigada, Bess. Eu vou falar de uma das áreas que é importante, que é ética e transparência. Isso é uma questão que varia com a região e depende do progresso feito nessas regiões, nessas questões de ética. Nós observamos nas plataformas que analisamos é que houve uma melhoria sim, se comparado ao ano passado. Mais plataformas especificaram as suas políticas de transparência de dados e também vimos que de qualquer forma, muitos países e plataformas têm uma questão mais genérica, mas isso tem mais a ver com o país do que com a plataforma, especialmente com o crescimento do meio de regulamentação, isso é importante. Também vimos que algumas plataformas deixam aos próprios clientes para que eles criem suas políticas de moderação e participação. Se essas plataformas têm, acesso a dados, as plataformas também precisam respeitar as políticas de como é feita a gestão de dados. Também vemos que, e quanto à moderação, nós queremos indicar que existem sim funções que podem ajudar, que estão disponíveis, que podem ajudar essas perspectivas de moderação e transparente. Também olhamos para a exportação de dados brutos e se isso estava disponível para os clientes, e muitas plataformas, sim, faziam isso. Mas nós não encontramos a ferramenta que especificava isso. Isso seria importante para os clientes poderem fazer essa análise, porque a última pergunta seria: quem detém esses dados e quem analisa? Próximo slide. A Kátia, na verdade, já falou desse aspecto da participação digital na inteligência artificial, mas tem uma questão que eu gostaria de mencionar, é que muitas dessas ferramentas foram desenvolvidas para a Europa e para os Estados Unidos e, na verdade, eles não atendem regiões e populações específicas, e isso precisa ser muito transparente da parte da plataforma. E deve ser muito fácil de ser visualizado quando você vai implementar uma ação num certo local. Da perspectiva regional da África, como foi dito, nosso comitê e nossa equipe observaram que existem excelentes plataformas disponíveis, mas os critérios que nós usamos são realmente bastante eurocêntricas, como dissemos antes. Em diferentes regiões da África, existem plataformas bastante eficientes, mas a abordagem lá é que apenas é provida informação sobre a participação. Então, considerar essas questões é importante se vamos avaliar o valor dessas plataformas. E também pensamos que seria interessante desenvolver diferentes categorias para avaliar essas plataformas. E nós gostaríamos muito ter um feedback das regiões diferentes que não recebemos esse feedback esse ano, e eu espero então esse ano ter mais informação e feedback de vocês. A outra questão que eu queria falar também é que quando olhamos para outras regiões, muitas das plataformas que avaliamos são muito eurocêntricas e elas tendem a trabalhar sobre o conceito que existe uma resposta do governo que sempre vai existir, mas isso não acontece em muitos locais. Então, desenhar uma plataforma que trabalha com o que é possível, com os limites dados numa certa região, também é muito importante. Eu vou parar aqui e passar a palavra para a Melissa. Muito obrigada. E agora passamos para o momento que eu acho que todos estão esperando.
perguntas e respostas. Você pode parar a apresentação agora, Maria. Nós vamos passar as interações. Nós temos bastante tempo. Nós fizemos uma apresentação breve para que tivéssemos mais tempo para perguntas. Então, se tivermos qualquer pergunta no chat, se não, nós vamos responder as perguntas que vocês submeteram quando fizeram o registro do evento. Eu vou começar com essas perguntas feitas anteriormente. Eu vou começar com você, Kátia. Você pode falar uma das formas chaves de ajudar os cidadãos e os governos a terem uma comunicação melhor entre si usando ferramentas digitais? Sim, eu acho que isso sempre é uma ótima pergunta para iniciar. Mas, para mim, eu acho que isso desvia um pouco da perspectiva estritamente tecnológica. Existem algumas respostas. A primeira seria requisitos de capacitação para o governo e para os cidadãos. Obviamente, isso seria errado esperar que o governo já tiver, já tivesse as capacidades de trabalhar com essa ferramenta. Então, é importante dar tempo para que os representantes do governo se familiarizem com as capacidades das ferramentas. Além disso, é bastante ambicioso esperar que todos os cidadãos tenham também a capacidade de usar essa ferramenta. Portanto, ter ou treinamento ou dar algum tipo de apoio que permita às pessoas a aprender a usar as ferramentas é uma questão essencial. Isso, por exemplo, pode ser feito por meio de colaboração com ONGs locais. Temos um exemplo da Escócia, da cidade de Glasgow, onde uma ONG que trabalha com pessoas com necessidades especiais fornecia a, a tecnologia para ajudar essas pessoas. Eu acho que a questão mais importante aqui é que para garantir que essa comunicação seja efetiva, você precisa começar pelo planejamento de como usar essa ferramenta e depois desenhar a sua estratégia a partir disso. Porque só ter a ferramenta não vai gerar participação nem engajamento. As pessoas precisam compreender o processo, por que é importante, o que será bom a partir desse processo, e entender que trata-se de um instrumento para elas. Além disso, eu também sugeriria sempre ter uma opção híbrida, ou uma opção para que as pessoas possam fazer esse engajamento fora do ambiente digital, porque nem todo mundo tem acesso ao ambiente online. Nem todo mundo vai ter oportunidade de fazer essa operação de forma efetiva. Então, ter uma opção de participação real e não virtual é muito importante. Também garantir que esses dois tipos de participação e atividades conversem entre si, ou seja, os dados das atividades online sejam usados para os processos presenciais e vice-versa. Então, de forma geral, capacitação para os cidadãos e governos, criar uma estratégia de planejamento e sempre acompanhar o processo com algum tipo de participação no mundo real e não virtual. Eu vou continuar com você, Kátia. Temos uma outra pergunta sobre plataforma e acesso. Eu acho que eles estão fazendo uma pergunta sobre acesso aberto, open source, e como pagar. Bom, na nossa classificação, nós olhamos os dois tipos de ferramenta, ferramentas gratuitas e outras que são privadas. Umas são gratuitas e outras são pagas. Mas para falar um pouco sobre isso, as ferramentas que são de uso gratuito ou open source, os custos ainda incidem, eles precisam ser considerados. Eles incidem sobre a configuração e o uso da ferramenta. Nós temos, então, uma classificação diferente para essas opções diferentes e ferramentas diferentes. Obrigada. Uma pergunta aqui no chat. Todos podem responder. Qual o estágio da inteligência artificial poderia dar apoio
para a participação social nessas plataformas de participação democrática? É uma pergunta do Bruno. Caroline diz: você pode repetir a pergunta? Claro. Que ponto estamos na evolução da inteligência artificial de dar apoio a essa participação democrática? Por exemplo, recursos, alocação de recursos, compreensão da legislação local, etc. Eu posso responder. Posso falar da minha experiência, do que eu já vi. Nessa questão, eu acho que o uso da inteligência artificial é bastante limitado. Existem ferramentas que têm a capacidade, ou entre aspas, tem um chat box, tem um robô que ajuda a entender as propostas que já foram submetidas. E é só isso, até onde eu saiba, sobre o uso da inteligência artificial aqui, nesse sentido dessas propostas. Ou seja, seria apenas simplificar a informação que já foi proposta. Eu não sei se algum dos nossos colegas tem algo mais a dizer sobre isso. Tem uma outra pergunta aqui, sobre a inteligência artificial. Algum Será que alguma questão da inteligência artificial e o big data ajuda o governo? E qual é a tendência desse mercado? Será que o mercado da inteligência artificial vai ser dominado pelo setor privado? E temos uma pergunta temos alguns membros do nosso comitê de avaliação aqui conosco. Será que vocês podem ajudar? Bom, eu posso responder que depende do governo, adotar ou não essas inovações. Nesse momento, está claro o domínio do setor privado. Existem algumas ferramentas incríveis, que estão disponíveis, que, por exemplo, comparam os gastos do governo e comparam eles, por exemplo, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas será bastante difícil para os governos mesmo começar a usar essas ferramentas, porque é preciso haver uma capacitação, é preciso desenhar uma estratégia. Eu estou falando a partir da experiência africana, mas eu acho que até a Europa tem desafios nesse sentido. Eu vou hã, Tem uma outra pergunta para você, Caroline. Eu tenho uma outra pergunta aqui feita durante o registro: como você pode ajudar as, organizações raiz de ponta para dar apoio à ação delas vis-à-vis o governo? Uma ótima pergunta. Essas organizações precisam antes de qualquer coisa, saber que existem plataformas e ferramentas excelentes disponíveis, mas é preciso avaliar a sua região, ver a inclusão ou exclusão digital da sua região e as formas, as ecologias de comunicação que existem locais para poder desenvolver a sua abordagem online. Eu sempre digo, sempre antes de investir em uma dada ferramenta, seja paga ou não, tenta primeiro ferramenta mais simples, tipo o WhatsApp. Tenta usar uma ferramenta simples como o WhatsApp para ver a disposição de engajamento. Porque outros, fatores, como engajamento cívico, engajamento de atores, elas modificam muito essa resposta. Então eu digo sempre: comece com uma coisa que não demande tanta tecnologia para ver a resposta. A não ser que a sua região seja muito diferente, eu vejo que com as, ferramentas que estão disponíveis, elas podem sim ser usadas e customizadas para diferentes regiões, mas talvez essa não seja a melhor maneira de abordar inicialmente a questão. Uma outra pergunta aqui: quais são as suas sugestões
sobre como criar comunidades de prática e desenhar o desenvolvimento dessas comunidades nessas plataformas de engajamento? Quem quer responder? Eu acho que eu posso responder, como eu disse antes, nós queremos melhorar as nossas plataformas digitais regionais das nossas regiões. Eu acho que essa classificação de plataformas é muito importante, porque ela pode nos ensinar muito, para ver quais são as melhores práticas, e melhores plataformas com respeito às legislações locais. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer seria talvez ter eventos ou oficinas nos quais nós possamos nos juntar para escolher que plataformas nós gostaríamos de analisar, analisar o sucesso delas, nas áreas delas de atuação. Dessa forma, nós podemos escolher quais são as plataformas mais adaptadas, melhores para a gente, para que nós possamos adaptá-las às nossas necessidades. Essa é a melhor forma é a forma que encontramos na nossa região. Kátia, você quer dizer alguma coisa? Sim, eu gostaria de falar um pouco sobre um exemplo interessante que nós temos na República Tcheca, na criação de comunidade prática ou de especialistas que fazem gestão de uma certa plataforma. Nós exploramos uma metodologia através da qual uma municipalidade que já tem uma ferramenta cívica de engajamento, por exemplo, parlamentos de escolas ou parlamentos de juventudes, esses jovens foram treinados para usar uma dada ferramenta e podem apoiar a implantação desses processos de participação digital. Dessa forma, você está fazendo muitas coisas juntos. Primeiro, você está expandindo o uso da plataforma, familiarizando as, as gerações jovens sobre o uso, que podem passar essa informação para os seus colegas, pais, avós, tios. E a segunda coisa, você está fazendo a transição do peso que estava só sobre a municipalidade para esses jovens, e criando também processos participatórios, esforços participatórios que vêm desses jovens. Eu acho que é uma situação em que todas as partes ganham, as organizações de jovens, organizações governamentais e a plataforma. Então, encontrar formas criativas de engajar um dado grupo sobre como usar a determinada plataforma fortalece e empodera as pessoas, e esse grupo específico, essa categoria específica. Isso é uma questão que nós podemos explorar mais e encorajar mais. Excelente. Nikhil, você quer responder a pergunta que foi feita em francês, para que possamos passar? É uma pergunta feita em francês. Sim, uma pergunta será que apenas pergunta se nós vamos compartilhar os documentos depois. E a resposta é sim, vai ser compartilhado com todos. Todos os dados vão estar disponíveis. Ah, excelente. Então, uma outra pergunta feita pelo Fernando: como é que você avalia ou mede a acessibilidade de uma plataforma digital, o seu alcance, para determinar se é uma plataforma abrangente ou não? Bessa, eu acho que você pode responder. Bom, qualquer um pode responder, na verdade. Essa pergunta faz menção a vários critérios. Em termos de alcance, seria se foi implementado de forma correta. Então, uma das perguntas seria quais são as regiões nas quais foram implementadas. No nosso site, nós temos alguns critérios que ajudam você, que nós usamos para avaliar a abrangência. Quanto à acessibilidade, seria recursos que ajudam o uso.
Será que você pode também dar uma resposta sobre a questão da acessibilidade? Como é que você faz a avaliação da acessibilidade de uma dada plataforma? Eu acho que eu posso responder a questão da acessibilidade. Eu acho que nesse requisito nós olhamos uma série de fatores para avaliar. O primeiro seria o número de países nos quais as plataformas já foram usados, as funcionalidades em vários idiomas, se ela está disponível ou não, traduzida, especificamente avaliamos a acessibilidade para pessoas com deficiência, integração híbrida, se isso estava disponível ou não. E também alguns requisitos de conectividade, se a plataforma está disponível para populações com desafios de conectividade. Eu acho que foi isso, nós tentamos cobrir, tanto a acessibilidade tecnológica e também a acessibilidade relativa às necessidades de algumas populações ou grupos. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Na sua metodologia, como garantir representantes de uma diversidade de grupos? Eu posso responder aqui. Na nossa metodologia, aqui é que é importante a seleção do comitê que avaliou. Nós buscamos muito uma diversidade em termos de gênero e região. Então, temos pessoas da África, da América Latina, da Europa Oriental, Europa, Estados Unidos. O nosso comitê é composto por pessoas de 6 continentes diferentes. Isso faz parte da nossa metodologia para ter certeza que haja representatividade. Alguém quer dizer alguma coisa? É possível compartilhar o conteúdo dos participantes? Não, não, a nossa política de uso de dados não permite que nós façamos isso. Mas aqui nós vamos fazer um compartilhamento no chat para que todo mundo possa se comunicar depois. Eu acho que eu tenho uma última pergunta aqui. A inteligência artificial foi usada no processo de avaliação ou criação de dados, de bancos de dados? Não, não usamos a inteligência artificial. Foi um estudo bastante qualitativo que fizemos, sem o uso da inteligência artificial. As plataformas, será que poderíamos votar sobre as plataformas que são amigáveis? Será que existem ou será que existe algum guia para isso? Sim, nós temos um manual que ajuda. O nosso manual é focado nisso, porque existem muitas plataformas disponíveis e o nosso manual, o nosso guia fala, das necessidades, por exemplo, se há necessidade de construir a sua própria plataforma. As próprias plataformas muitas vezes têm tutoriais para que lhe ajudar a entender se essa plataforma seria amigável para você ou não. Kátia, você tem algo a dizer aqui? Eu estava pensando especificamente sobre se cada ferramenta dispõe desses manuais ou tutoriais. Na verdade, muitas não têm. Isso é um dos desafios. Eu acho que eu posso representar aqui todos os membros do nosso comitê, mas as informações que são dadas pelas empresas nos seus sites, muitas vezes é pouca. Então, às vezes é bem difícil. Então, algumas das soluções tem manuais, tutoriais disponíveis e outras não. Então, infelizmente, não tem nenhuma resposta universal. Nós vemos essa disponibilização como uma boa prática para que
qualquer um possa entrar na plataforma, entender como ela funciona, mas é uma pena, isso não é verdade, isso não ocorre em todas as plataformas. Apenas para dizer mais umas coisas sobre isso, se você está aqui representando uma plataforma, compartilhe essa informação no seu site, porque muitas vezes nós temos que dizer que não existe a informação, porque não encontramos. Nós já falamos com algumas plataformas, nós tentamos contato com todas elas de uma forma ou de outra, então, por favor, tentem, responder, tentem entrar em contato conosco para que a nossa precisão de informação seja maior. E sim, nós vamos compartilhar a apresentação junto com a gravação. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pergunta que a gente possa responder. Pergunta: a a nova plataforma inclui a possibilidade de receber um retorno dos usuários? Sim, eu posso responder. Infelizmente, nós não estávamos avaliando essa funcionalidade separada, mas com as nossa experiência, essa funcionalidade está presente sim em várias plataformas, em várias categorias, algumas usam um DI gathering para fazer o relatório, em outras os fóruns de discussão são usados para ter esse retorno do usuário. Algumas ferramentas usam, algumas plataformas usam ferramentas de mapeamento que olham para esse tipo de resposta por área, por grupo. Então é bastante fragmentado. Então essas 3 abordagens são as mais usadas. Muito obrigada, Kátia. Se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu vou passar então para a finalização da nossa conversa. Eu só estou olhando aqui para ver se não tem nenhuma outra pergunta. Muito obrigada a todos pelo seu engajamento, participação. Então, quais são os próximos passos? Nós gostaríamos de encorajar as plataformas do Sul Global a compartilharem suas plataformas conosco. A nossa próxima rodada de avaliação deve ser ano que vem. Então, nós gostaríamos de ter resposta de vocês para que possamos analisar novas plataformas, porque isso demora bastante e às vezes nós não temos conhecimento. Envie feedback, informações sobre a sua plataforma, isso ajuda o nosso comitê a trabalhar. E o mais importante, as evidências não é apenas sobre a questão de termos conhecimento, nós queremos evidências. Então você pode compartilhar as classificações que vocês usam, compartilhe a sua experiência, se você já usou a nossa forma de classificação. Eu sei que uma comunidade asiática já usou as nossas plataformas, então, meus colegas vão compartilhar um link. Nós temos uma opção de mentoria disponível, você pode, entrar nessa opção. Eu gostaria de agradecer os nossos palestrantes por terem respondido as perguntas, por ter ficado conosco. Então, olhem as questões que estão mencionadas no nosso site. No chat, nós temos o link para avaliação. O próximo slide vai ter o nosso e-mail e eu vou tentar responder, prometo, eu tento responder tudo. Se você tem informação, se você representa uma plataforma, fale conosco. Nós vamos, então, compartilhar a gravação e o slide por e-mail. E muito obrigada a todos por terem estado conosco hoje. Eu espero que todo